Fala galera, boa noite. Aqui é Elvis Abreu, direto do Podicel, seja muito bem-vindo. Estamos diretamente aqui do Estúdio Fábrica. E hoje aqui comigo na bancada, a pastora Fernanda Pacheco. Oi, gente. Aí, pra quem achou, hein, que eu ia vir só aquele dia, olha eu aqui de novo. E hoje eu estou representando o pastor Douglas. E se você tá aí se perguntando, né, cadê o pastor Douglas? É porque hoje ele não está sentado aqui. Hoje ele está sentado do outro lado ali, ó, porque hoje ele é o nosso grande convidado, né? Ele e a pastora Graça, né? E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Como a Fernanda já adiantou, hoje a gente tem aqui a presença muito especial da nossa pastora Graça Zimmermann. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, é uma honra estar aqui, né? Ser lembrado, eu fiquei muito feliz com o convite, viu? Me senti muito lisonjeado e alguém falou que ia mandar umas perguntas aqui. Pode mandar, tranquilo. Tudo bem, estamos aqui, tá? Prontos para responder o que eu puder. O que eu não souber, tem o pessoal aí que vai responder por mim. Legal. E meu grande amigo aí, pastor Douglas, que trocou o lado da bancada. Seja muito bem-vindo. Para variar, né? Tem que variar às vezes. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. É um prazer de novo estar com vocês, compartilhar esse tempo que é cada vez mais precioso. Os nossos dias são cada vez mais resumidos, então o tempo está cada vez mais caro, né? Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco nessa noite. Então, entrando aqui na ministração de ontem, domingo, dia 3, o Deus dos spoilers. Que ministração abençoada. E eu já vou começar dando spoiler. Já vou começar perguntando da onde que surgiu essa ideia, se é algo que você já imaginava ou não, ou veio mesmo de Deus nesses últimos dias aí. Como que foi essa preparação? Então, eu recebi o convite para compartilhar a palavra na nossa comunidade e naquele momento ali veio algo no meu coração e eu fiquei muito feliz, né? Lógico, de estar lá. Fazia bastante tempo que a gente não ministrava no domingo, estava com muita saudade disso, mas quando eu comecei realmente a conversar mesmo com o papai, né, conversar com o Espírito Santo, orar um pouco mais, ler mais, eu me lembrei de uma palavra que o próprio Deus tinha me dito, uma promessa, e que essa promessa estava até um pouco adormecida já no meu coração. E aí eu falei, cara, é isso, sabe? Deus, ele não esquece daquilo que ele promete. A gente se esquece, mas ele não esquece. Né? Verdade. E aí eu me lembrei de quando eu estava começando a estudar mais aprofundadamente a palavra de Deus. Eu sempre fui muito curioso, muito questionador, sempre quis entender, assim. Não é porque alguém leu e falou, sabe? E pronto, para mim não resolve. Eu tenho que acreditar naquilo. Né? E aí eu comecei a ler com um pouco mais de profundidade. Isso já tem, eu acho que tem décadas, já deve ter isso. E eu comecei a ler as profecias a respeito de Jesus, né? O que os profetas falaram e tal. E um dia eu percebi que as coisas parece que não batiam. Eu falei, gente, como assim? Né? E eu comecei a ler elas uma pertinho da outra. Eu falei, cara, será? Né? E cada um falava do mesmo Jesus, mas de uma origem diferente. Jesus vai vir de Belém, e o outro falava, ele vai ser chamado do Egito. E aí eu comecei a querer entender um pouco mais sobre isso, né? Mas isso faz muito tempo. E quando o pastor me convidou, eu estava orando, eu me lembrei, eu estava orando e pensando, cara, a gente está no tempo de Natal, né? Vamos falar do Salvador, não tem como fugir disso, não tem como falar do amor de Deus, né? Da graça do nosso Senhor, de tudo que Jesus fez, né? Jesus, ele morreu e a morte dele foi muito importante, mas ele teve que nascer, né? Ele teve que nascer. Uhum. Então o nascimento também é igualmente importante, né? Então nós precisamos nos lembrar e celebrar esse nascimento. E aí foi quando eu me lembrei disso. Eu falei, cara, Jesus nasceu, já aconteceu. E tudo aquilo que disseram estava muito sem lógica, mas aconteceu. Né? E o que é mais impactante, porque as profecias foram escritas milhares de anos antes do nascimento. A primeira menção que eu li a respeito de Jesus foi o próprio patriarca Jacó. Na época ainda era Jacó, né? Jacó, e depois transformou o nome dele para Israel. Mas ele, quando ele está dando uma bênção para os filhos lá, ele pega e fala que de Judá viria, né, o que
tomaria o cetro de governo nas mãos e que ia governar, reinar para sempre. Cara, isso faz mais de 1.500 anos, se eu não me engano, 1.700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, alguém falar de Jesus 1.700 anos e fechar e a conta bater, né? Então, isso é incrível. E aí foi quando eu realmente comecei a pensar nisso. Falei, a gente precisa se lembrar disso, e isso tem que nos trazer esperança, sabe? Me lembrar que às vezes o que Deus fala parece naquele momento, naquelas circunstâncias, que não faz muito sentido, mas no final das contas dá certo. Então foi nessa rota que eu comecei a caminhar no estudo da palavra. Eu até conversei um pouco com o pastor sobre isso, Daniel, em viagem, né? A gente conversando por telefone, pelo WhatsApp, eu falei, cara, não tem jeito. Quando eu até brinquei com ele, falei, quando Deus fala é batata, né? É um termo que a gente, né, os mais antigos conhecem, né? Quando Deus fala é batata. E aí não tem jeito, a gente tem que acreditar e descansar que vai acontecer, né? Isso é mais uma reflexão para que de fato a gente descanse em Deus e aguarde, porque às vezes nada acontece na hora e do jeito que a gente quer. Às vezes a gente acha que Deus me esqueceu. Não, de fato vai ser na hora que Ele quer, né? É a primeira vez eu, como muito boa religiosa que eu era, tá, gente? Um pastor falou que Deus não tinha lógica. Foi mais ou menos isso. Eu escandalizei. Falei, nossa, o senhor deve estar doido, né? Mas depois ele explicou. Deus não tem a nossa lógica. Deus não tem o nosso raciocínio. Aí eu lembrei da palavra do domingo anterior e da sua. O que nós temos que fazer é deixar, né? Eu sempre entendo, a gente tá nesse barco de fé e deixar ele conduzir, porque ele vai nos levar ao porto. E isso é muito legal, né? Porque como é que eu vou entender a lógica de Deus, que é tão grande, soberano e poderoso? Então, e ontem o Douglas falou mais ou menos isso aí, da lógica, né? Uhum. E nós queremos entender Deus, né? Não tem como entender a Deus, nós precisamos apenas ter fé, acreditar, e Ele é fiel para cumprir a todas as suas promessas. A palavra fala, né, que a gente precisa esperar e confiar no Senhor, né? E hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade de esperar e, na verdade, também de confiar, né? Porque quando a gente não espera, é porque, na verdade, nosso coração ainda não está descansado. Nós estamos confiando naquilo que Ele que Ele pode fazer, né? Então, a gente precisa aprender isso. Quando o Douglas estava falando a respeito das promessas, porque foram palavras ditas por profetas diferentes, em tempos diferentes, né? Uhum. E eu fiquei imaginando isso como se fosse um quebra-cabeça, né? Porque quando você monta um quebra-cabeça, qual que é a nossa primeira intenção no quebra-cabeça? É tentar ir montando as partes que a gente sabe que são iguais, né? Exato. E às vezes Deus tá assim, é uma palavra que é lançada aqui, Outra lá. uma outra acolá, mas no final tudo vai se encaixar, né? A questão é porque nós queremos ter o controle, nós queremos ter o domínio, né, sobre tudo o que está acontecendo. E como a pastora Graça falou, né, nós não temos controle sobre isso. Como que a gente quer entender exatamente, né, a lógica de Deus, se nós não temos o controle sobre o que Ele vai fazer, né? Então temos que descansar o coração. A própria Bíblia fala que entendeu a mente do Senhor, né? E às vezes nós achamos que somos tanto para entender. Não precisa entender, basta deixar fluir. É verdade. É muita ingenuidade nossa, né? Acreditar que Deus cabe no nosso entendimento, né? Cara, quem sou eu? Eu sou uma partícula no universo de Deus. Eu sou um pó, né? Um nada. E aí eu quero que toda essa grandeza de Deus caiba no meu intelecto, na minha racionalidade, não cabe. É como se, por exemplo, essa Jujuba aqui, ela tentasse entender o cara que criou ela, né? Uhum. Ela só conhece o universo dela, que é muito limitado, é muito pequeno, ela só conhece os ingredientes que foram usados para fazer ela. E aí a gente só conhece o nosso universo, que é muito pequeno, e a gente quer entender Deus, né? Não, e pegando o spoiler, né? Spoiler é tão forte da Bíblia, porque o que está nas escrituras a gente vê acontecendo hoje, né? Uhum. Então, assim, 2023, você imagina quando que isso foi escrito? E assim, tudo gira em torno. Uma vez eu vi Billy Graham, o Daniel também gosta de citar isso. Billy Graham, ele fala o seguinte: olha, eu li o último livro da Bíblia, vai terminar tudo bem.
né? Então, a Bíblia, por si só, ela é um grande spoiler, né? A gente fala spoiler porque é a palavra do momento, né? Nesse tempo de filmes, né? De Atual, séries, né? Netflix. Então, todo mundo conhece assim, o que é o conceito do spoiler. O spoiler é quando alguém já assistiu algo por inteiro e conta pra alguém que ainda não assistiu, né? Olha, fulano vai morrer, ciclano vai acontecer isso e tal. E aí estraga o filme. Nada, né? Tem gente que não gosta. Eu detesto que alguém me conte como é que vai terminar um filme. Então a gente às vezes quer entender tudo, mas nós não entendemos. Mas o próprio Deus, ele sabe todas as coisas. E esses sinais que ele vai dando, é como se ele nos dissesse: olha, vai para aquela direção. E a partir do momento que você dá um passo, eu te digo para onde que vai ser o outro passo. Você tem que confiar em mim. Só que a gente quer saber tudinho como que vai ser. Não, eu vou, Deus, mas me explica, tintim por tintim, como que vai ser, quem que eu vou conhecer, quem que vai me sustentar, como é que vai ser. E a gente quer entender. E isso não é fé, né? Isso é barganha. Então eu tô negociando com Deus. Eu faço, desde que você me convença que vai ficar tudo bem comigo. Como assim? Deus tem que me convencer, né? Deus falou para Noé, né? Falou, olha, constrói a arca. Mas ele não falou o que ia acontecer lá na frente. Falou, construa a arca. Ele construiu. Depois Deus disse, agora entra na arca. Ele entrou. Então, assim, foram etapas que foram acontecendo, né? Então, ele disse, entra na arca. Ele entrou. Depois, né, do tempo que choveu, depois de 40 dias chovendo, aí Deus disse, né, agora espera, porque não acabou a chuva e ele já saiu. Aí ele ainda esperou. Depois ele disse, agora você pode sair. Então, assim, quer dizer, tem começo, tem meio, mas tem o fim. Né? E como você estava citando aí, né? O fim, com certeza, vai ser muito melhor do que o começo. Com certeza. E assim, Deus ele não dá toda o roteiro, porque a gente precisa aprender a confiar e descansar. E às vezes a gente comete um outro erro. A gente acha que porque Deus não deu o roteiro, que a primeira parte da instrução é a única e o bastante. E acontece muito isso, né? Eu já vi muita gente se perdendo nisso. Deus dá uma palavra e aquela pessoa ouve aquela palavra, ela de fato ouviu do próprio Deus e ela começa a andar naquela palavra. Só que aí Deus dá uma outra direção, mas ele já cegou para aquela. Ele fala assim: não, Deus falou comigo nisso, eu não arredo daqui, é por aqui. E aí Deus falou: não, agora isso aqui era o primeiro passo, agora o outro passo é para lá. O exemplo que a Fernanda trouxe é perfeito. Quando Deus falou assim para Noé: constrói a arca, e Noé construiu em obediência, depois falou assim: entra na arca. Né? Entra na arca, porque a arca é o lugar mais seguro da terra para você. Ele entrou com a família dele. E aí depois do dilúvio, o que foi que Deus falou para ele? Sai da arca. Então se ele tivesse ficado preso naquela... Não sai. Deus falou para mim ficar aqui e tal, não sai daqui, daqui eu não saio, eu tenho uma palavra. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu tenho uma palavra na minha vida e tal. Deus não muda de ideia, Deus mandou entrar, então eu vou ficar aqui, Deus vai me tirar daqui. Então vai morrer de fome lá, né? Vai definhar. Deus não muda, mas ele se move. E detalhe, né? Cada etapa que foi acontecendo, né? Que foram processos de Noé que a gente está usando aqui como exemplo, mas a gente pode fazer isso para nossa vida, né? Cada etapa, ninguém sabia quanto tempo ia durar e nem exatamente o que ia acontecer em cada etapa. Ele só tinha uma palavra do início, né? Faça isso. Mas ele não sabia o resultado de cada momento que ele obedeceu, né? De cada etapa que acontecia. E às vezes a gente quer, assim, não apenas ter controle sobre o que Deus está fazendo e vai fazer, mas a gente também quer ter controle sobre o tempo. Sobre quanto vai durar cada processo, cada parte, né, do processo na nossa vida. A gente quer ter o controle de tudo, né? A gente quer controlar a intenção de Deus, o processo e o resultado, né? Então... E o pior que a gente faz, dá ideia para Deus. Deus não precisa das nossas ideias, mas a gente dá, a gente fala, o tempo todo, né? É o que eu tento. Pitch, né? Meu Deus, é bem assim, né? É triste dar ideia para Deus. É aquilo da gente querer ajudar Deus. Sim, dá a mãozinha. Você sabe o que você falando? Nós comentamos isso em algum podcast anterior e aí volta a minha memória. Já pensou se Abraão tivesse desobedecido? Não tinha mais nada. Justamente. Se a pessoa se Noé, né, tivesse falado, não vou fazer não, isso é conversa, é história da minha cabeça, né? Então não, tá dando trabalho demais. Então, não acredita, né? Vou largar a mão desse negócio. E ontem você falou uma frase que eu fiquei meditando nela ontem a noite inteira. Todo menino sonha em se tornar homem. Todo homem deseja governar como um rei.
Todo rei quer ser poderoso como um Deus. Somente Deus, verdadeiro Deus, aceitou ser menino. É forte isso, né? Mas Não, não é minha não, é de um autor anônimo, eu até tentei pesquisar e não encontrei, porque faz muito tempo que eu ouvi isso e isso não saiu do meu coração. E é mais uma prova de que Deus ele não age na lógica, né? Então, por quê? Porque a gente esperava um Deus poderoso, glorioso, né? Foi nos prometido um Salvador. E o que você espera? Qual que é a imagem que se cria na sua cabeça quando você está precisando de socorro e alguém vem te salvar? Que essa pessoa seja no mínimo mais forte que você, né? Se você está precisando de ajuda e vem um pobre coitado te ajudar, vai ficar os dois, né? mas Davi, né? Davi e Golias. Justamente. Então, assim, quando o Salvador, o Messias prometido para a nação de Israel, que seria o libertador, chegou, os judeus, eles esperavam, porque haviam promessas, né? Eu comecei a palavra falando sobre as promessas. Haviam profecias a respeito de um Salvador. Viria o Salvador, o Rei da Glória. Então, o que eles esperavam? Um rei glorioso, com exército, com pompas, né? Com cavalos de guerra, com músicos tocando trombeta, aquela coisa. Vai vir um rei e vai derrubar esse império que nos oprime, vai tomar a cidade, vai nos libertar. Então eles esperavam isso. E como foi que o rei chegou? Montado no jumentinho, né? Com meia dúzia, né, de amigos. Um era pescador, o outro era, sabe, cobrador de imposto. Um mais lascado que o outro, né? E aí, cara, esse é meu Salvador. E foi o nosso Salvador. Deus não age. É nosso Salvador. Então, assim, outra coisa, o Salvador do universo vir ao mundo como um bebê indefeso, né? Que lógica que há nisso? Porque a Bíblia diz que o pai dele, né, José, teve que ficar correndo de um canto pro outro para esconder. Esconde o menino para lá, leva pro deserto, vão matar, não sei o quê. Ele era humilde, não tinha influência política, econômica ou financeira na cidade. Então, assim, a gente sabe a história, né? Como foi que ele nasceu de maneira bem humilde naquela manjedoura e tal. Então, assim, aquele que viria salvar toda uma geração, toda a humanidade, na verdade, né? Veio como um bebê indefeso. Que defesa tem um bebê? Qualquer pessoa faz qualquer coisa com um bebê, né? Então, essa palavra é muito forte, porque ela fala isso. A gente sonha com poder, com subir, com crescer, mas Deus está nos ensinando o seguinte, que o meu reino é o contrário. O meu reino é investido, né? E pensar que ele veio assim como um bebê indefeso, né? Nos mostra assim que naquele tempo ele também era dependente. Sim. Né? Porque enquanto que nós queremos ser totalmente Independente. independentes, né? Então, assim, ele veio ali e ele era dependente da proteção, né, de Deus, do direcionamento de Deus, porque era Deus que estava direcionando, né? Vai para o Egito, vai para tal lugar. Então, assim, ele veio como dependente. E nós queremos, né? Queremos alcançar o melhor de Deus, queremos tudo, mas não queremos ser dependentes dele. Com certeza. Existe a maturidade, né? Nós precisamos... aí entra voltando no assunto de a gente não querer controlar o tempo, né? Existe o tempo da maturidade. A Bíblia, ela conta, né, o advento do nascimento de Jesus, a concepção, a gestação de Maria, depois ele nasce, aí é perseguido, né? E a Bíblia para de falar um pouco sobre Jesus, ela volta e menciona quando ele tinha 12 anos, né, que os pais perderam ele numa viagem, depois encontraram ele debatendo lá, discutindo com os mestres da lei, todo mundo impressionado com a sabedoria dele. Depois Jesus desaparece na história de novo, e ele já aparece adulto, né, e esses dias me perguntaram, inclusive, né, o que Jesus fez, né, nesse período, onde Jesus estava, por que a Bíblia não fala nada sobre ele? E a minha resposta foi assim, a Bíblia não fala nada porque ela não precisava falar nada sobre Jesus naquele tempo. Existe algo que nós precisamos aprender com isso. Se Jesus, com 12 anos, ele já tinha capacidade para discutir com os doutores da lei, que eram pessoas muito inteligentes, ele podia sair pregando, abrir uma igreja ali e tal, né? Mas ele se recolheu até chegar à idade adulta, porque na cultura judaica daquela época, nem se chamava judaica, né? Na cultura israelita daquela época, você era considerado adulto após os 30 anos. Depois de 30 anos de idade, você tinha voz na sociedade. Você podia ser quem fosse. As pessoas não te davam moral, porque eles entendiam que a maturidade, a fase adulta é quando você chegou aos 30. Você já está com a razão, você ainda tem saúde, tem força, mas você já tem sabedoria, né? Porque com 20 anos a gente é muito forte, tem muito vigor, mas não tem cabeça, a gente dá muita
burrada, né? A gente faz muita coisa errada. Sim. E quando a gente passa dos 50, a gente tem muita sabedoria, mas não tem mais tanto vigor. Então, essa é a idade áurea, né? De 30 para 40 anos aí do homem. Então, naquela época, o povo os israelitas, os judeus, eles consideravam adultos alguém que é digno de ser ouvido depois dos 30. E aí Jesus surge com 30 anos, né? Isso fala de saber esperar. Você tem que saber. A gente está falando de Jesus. Jesus ele esperou ter 30 anos para começar o ministério dele, né? Então, quando eu citei essa expressão, é justamente porque é muito forte isso. Isso vai contra toda a lógica, contra todo o nosso ideal, né? De salvador, de poder. Então a gente tem esse vetor para cima. Acho que quanto mais alto, mais forte, quanto mais rico, mais poderoso. Jesus falou assim: olha, nessa terra, os poderosos dominam sobre os fracos. Os ricos mandam nos pobres. Mas no meu reino é diferente. No meu reino, o menor é o maior. E aquele que quiser ser o maior, ele precisa servir a todos. O reino de Deus é uma escada invertida. Quanto mais eu desço, mais alto eu subo. Top. É o reino de ponta cabeça. Só uma literalmente, né? perguntinha Bem um aqui livro para vestido. vocês responderem. Eu dou assim, de vez em quando com o pastor Daniel. Deus não poderia simplesmente fazer um sinal e transportar Jesus para o Egito? É. Na verdade, ele precisava mesmo de José? Estou fazendo uma pergunta infantil, né? Para vocês responderem. Não, inclusive ontem o Douglas, na ministração, fez um comentário. É. Deus poderia ter vindo Jesus, já. eu vou até além da pergunta, a gente vai responder aqui, né? Vamos tentar responder, mas até além dessa pergunta, Jesus podia ter aparecido adulto. Sim. Já, adulto. Igual apareceu os outros profetas, ninguém questionou. Ninguém questionou Isaías porque ele já apareceu adulto profetizando. Então, se Jesus viesse, morresse, ressuscitasse, ele sendo adulto, tá tudo certo, né? Mas Deus mostrou toda a trajetória, né? E Deus poderia, num sopro, levar, né? Jesus poderia, mas para quê? Eu penso, né? Eu acho. Fez. Por que não fez? Porque é algo, a gente precisa de aprender algo com isso, né? Então, isso fala de família, isso fala de cuidado, isso fala de submissão, né? José foi submisso sem entender, não, eu vou. Primeiro, começa lá atrás, quando ele descobriu que a mulher dele estava grávida antes deles se casarem. E aí o anjo, e ele já queria separar, não vou fazer no mocó, vou fingir que eu abandonei ela para não difamar, porque esse trem não tá certo e tal. E aí o anjo apareceu, né? Então, assim, a gente vê a figura do pai, porque eu penso que se não tivesse esse cuidado, né, do pai, eu acho que, porque assim, já existe muita coisa ensinada e aprendido errado, por conta da ausência, digamos assim, de José na história. Quase não se fala muito sobre ele, né? Então, hoje a gente vê como a paternidade é um mal, a falta de paternidade, a orfandade, na verdade, é um mal que assola e sempre assolou a humanidade, né? Então, quando a gente fala de pai, é a coisa mais próxima que nós temos de Deus. Então, Deus caprichosamente colocou um pai para Jesus ali e para cuidar dele, para ele se sentir cuidado e protegido, né? É verdade. Jesus surgiu em uma família, né? Jesus surgiu em uma família. Salmos tem um versículo que fala isso, né? Que Deus, não me lembro exatamente como que é, mas é como se assim, que o desejo de Deus é que o homem habite em famílias, né? E Jesus, ele veio assim, né? Habitando em uma família. Com certeza. Sim. Eu quis fazer isso aí para ver que Jesus, ele se submeteu a todo o processo, né, que Deus queria para a família, e ele jamais em tempo algum quis ser independente. Uhum. E às vezes nós queremos a independência. Eu já posso, né? Então, sendo filho de um Deus tão poderoso, né, magnífico e tremendo, ele passou por um processo de família, de ser levado pelo seu pai, porque ele estava aqui na Terra para demonstrar exatamente isso para nós. E muitas vezes nós queremos a independência, queremos Com certeza. Você conta nosso jeito. Verdade. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus aprendeu a profissão com o pai, né, de carpinteiro. Então, eu já imagino isso, Jesus à beira da mesa, aprendendo com o pai. E assim, cara, eu sou salvador do mundo, por que eu tô perdendo tempo com isso? Entendeu? Não, vou fazer cadeira? Não foi para isso que eu vim nesse mundo, não, sabe? E ele tava lá, paciente, quietinho, ouvindo, aprendendo, buscando graveto. O pai falava, vai ali, busca aquela madeira, pega lá o serrote, faz isso aqui, vai lá na sua mãe. Então, Jesus, badequinho, cara, fazendo tudo.
entendeu? Imaginei Jesus igual Daniel San. Tira o casaco, põe o casaco, né? Pinta a madeira, né? Corta a madeira. E ele obedecendo. É bem isso. E depois disso, depois que a gente pode falar assim, mas ele era criança e tal. Não, a Bíblia diz que quando ele já era adulto, que ele foi pro Getsemane, qual foi a oração que ele fez? Ele falou, Deus, Pai, né? Ele chamava sempre Deus de Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, como o Senhor quer. Isso fala de submissão. Tô indo morrer. Não queria. E quando ele percebe, quando ele começa a sentir, né, o sofrimento, ele começa a perceber o sofrimento que viria, a Bíblia diz que a alma dele se entristece. E é uma tristeza mortal. E ele vai orar, chega a suar sangue. Então, ele realmente estava com medo. Jesus teve medo. A gente tem essa ilusão de que Jesus não tinha medo. Jesus experimentou todos os sentimentos nessa terra que nós sentimos. A diferença é que ele experimentava e falava, isso aqui não é para mim. E ele não alimentava os sentimentos, né? Queria aproveitar que a pastora Graça falou, né, sobre a questão da dependência. E a dependência, ela está totalmente relacionada, né, pastora, com a promessa, que é até o tema inicial que a gente estava colocando aqui, né? Que é a questão das promessas de Deus. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, nessa relação das promessas e a dependência de Deus. É difícil. Você viver e esperar as promessas quando tá tudo bem é tranquilo, né? Uau, que coisa boa. Porém, quando você se depara com um desafio e que você não enxerga nenhuma saída na sua frente, é o momento da gente confiar plenamente nele. E é ele que está no controle, não tem como mudar isso. Eu, por exemplo, não tenho como mudar aquilo que Deus projetou na minha vida, eu tenho apenas que obedecer e confiar. Eu não tenho outra alternativa como serva, né, filha do Pai. E a Bíblia toda a Bíblia que você lê, ela é assim bem ligada à obediência e à dependência de Deus. Está em todo o tempo, você desde o Gênesis ao Apocalipse, nós precisamos andar nisso, obediência e dependência. E eu vivo isso na minha vida, assim, eu tenho muito tranquilo saber que o que Deus já escreveu para minha vida, eu tenho que apenas estar ligada, né? E O pastora Graça, pegando já, também vou emendar uma pergunta, tá? tá. Falando de spoiler, quando foi e de que forma que foi esse chamado para ser pastora? Era algo que você queria como humano? E como que foi esse spoiler aí? Como que chegou aí? Eu nunca pensei, nem quis, nem me imaginei pastora de uma igreja. Eu sempre me imaginei fazendo a obra do Senhor. Eu sempre fui muito apaixonada nas coisas de Deus e sempre fiz com muita intensidade e muita responsabilidade. Aquilo era bom, servir meus pastores e, enfim, me satisfazer. Até que eu comecei a ficar incomodada e eu já estava com mais de 50 anos. E aí eu falava, eu estou ficando doida, isso é coisa de... não pode. E era muito conflito na minha cabeça eu ser pastor, mas o Espírito Santo ele foi muito claro que ele tinha algo que ia começar a partir da minha decisão, né? Eu, meu Deus, eu era dona de confecção, eu tinha outros planos, eu já estava com 53 anos e a gente passou dos 40, que todo mundo já passou? Não. Por enquanto, daqui a pouco, tô chegando. Assim, a gente imagina que é uma loucura, mas seguir o plano de Deus é uma loucura. Não dá para você deixar isso aí, você ir e falar, eu vou. Porém, muita paixão. Eu sempre fui muito apaixonada pelo chamado e vinha confiando plenamente e que era com ele. Até hoje eu falo, quando estamos enfrentando um grande desafio assim, eu falo, o Senhor é o dono da obra. Se ele é o dono, eu não posso ficar dando ideia e nem reclamando, apenas seguir, né, o fluxo, né? E ele vai fazer, com certeza. A gente fica, às vezes, né, aqui no mundo, as pessoas é natural elas se espantarem com as coisas que acontecem aqui. Então ontem, a frase que você falou, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra, que é muito ligado ao que a gente estava falando aqui anteriormente, né? De tudo que ele se propôs a fazer para que a gente aprendesse. É verdade, essa aí é uma citação de Billy Graham, um dos maiores pregadores da época contemporânea, né? Deus buscou ele tem pouco tempo, um cara que eu sempre aprendi muito com ele, e assim, é mais uma frase, mais uma verdade que a gente ouve, que só confirma
que a parada é o inverso. O reino de Deus é o inverso, né? Então tá todo mundo ligado aí. Isso aí ele falou do tempo da chegada do homem na Lua, né? A corrida espacial e tal, que foi um marco, e até hoje se fala disso, né? Foi considerado o maior feito da humanidade, né? Um homem pisar na Lua. E ele pega e joga esse balde de água fria e falou assim: não, isso aí não é nada comparado ao que aconteceu inverso, né? O inverso é o que mudou as nossas histórias. É Deus pisar na terra. Então, a gente fica muito preso às coisas deste mundo. A gente aprende muito com essas coisas lógicas. Mas o reino de Deus, ele não pode, ele está dentro de uma lógica, não cabe dentro de uma lógica. A gente volta na história da Jujuba, não cabe, não dá para entender, né? E é sempre o contrário. Então, a minha dica é o seguinte: você quer entender Deus? Pense diferente, né? Geralmente o cara que escreve um livro, ele pensa nos seus leitores, né? Então é como se fosse o contrário. Você tem que ser um leitor pensando como um autor. É muito complexo isso, né? Mas é a única forma de entender Deus, é pensando o contrário da lógica, né? É o que a gente consegue chegar mais próximo, é o que te aproxima mais de entender a vontade de Deus, quando você faz o inverso. Eu acho que uma dificuldade que às vezes a gente também tem de entender um pouco mais, né? Não que seja possível, né, pastora Graça, entender a mente de Deus. Como a pastora citou aqui com muita propriedade. Mas como você está dizendo, se a gente fosse tentar entender, né, a lógica de Deus, uma coisa que nos dificulta muito é porque nós somos seres muito tendenciosos a sermos muito individualistas, né? O ser humano, a própria natureza humana, a gente é muito tendencioso a pensar em mim, no que eu quero, no que eu desejo, né? E os planos de Deus é para um reino. Então, acho que um grande passo aí é a gente deixar de pensar no eu e colocar um coletivo, né? Começar a pensar em nós. Então, assim, porque nada do que o Senhor faz para nós ou nos promete tudo é pensando apenas em você, mas aquilo com certeza vai transbordar e alcançar outras pessoas, né? Só que a nossa mente ainda é muito individualista, a gente precisa pensar como o Senhor, né? Pensar no reino de Deus. Então acho que isso aí também ajuda. E olha o que você estava comentando agora, eu estava escrevendo aqui, ó. O ser humano, ele pensa muito em unidade. Deus pensa no conjunto, né? É verdade. Então, assim, a gente até às vezes fala errado, né? Que eu sou a igreja. Não é. Você não é a igreja. Nós somos a igreja, né? A Bíblia diz que nós, o povo de Deus, é a igreja. Não tem esse negócio. Então, assim, é lógico que a igreja não é a parede, não é o prédio, não é a placa. A gente fala muito, né, a respeito disso. A gente bate muito contra essa ideia de denominação, de religião, de religiosidade. Mas a igreja não é uma placa, mas ela também não sou só eu. A igreja não tem 4 paredes, mas também ela não tem só 2 pernas, né? Então, eu sou filho amado de Deus, mas eu não sou igreja. A igreja somos nós aqui, né? Então, quando eu penso no coletivo, e isso volta até, inclusive, quando você disse assim, olha, cada um de vocês fala diferente, né? Então, você fala de um jeito, o Daniel fala do outro, o Davi do outro, o pastor Alexandre do outro lá. Por quê? Porque esse é o grande lance. É aí que mora o propósito de Deus, na unidade. A Bíblia diz assim que a graça de Deus, ela reside na sua sabedoria, que é multiforme. A sabedoria de Deus, ela é multiforme, ou seja, tem várias formas. Por isso, inclusive, que existem várias igrejas, elas têm que existir. Tem a igreja que é mais pentecostal, tem a igreja que é mais, sabe, mais light, tem a igreja que gosta mais da palavra, tem a igreja que gosta mais do reteté. Tá tudo certo, porque pessoas também têm necessidades diferentes, então as pessoas vão se identificar com determinadas igrejas. Então é por isso que nós temos que pensar no coletivo, né? Quando eu penso só em mim, Deus não tem compromisso só com uma pessoa, cara, ele tem compromisso com a humanidade, né? Uhum. Tem lugar para todo mundo, né? Sim. O Bida, no podcast passado, lembrou esse versículo, nessa passagem que fala, né? Que o sonho de Deus é que todos sejam salvos, né? Então, tem lugar para todos. Ele veio por todos, ele amou o mundo, ele não amou a mim Com somente. certeza. Ele amou a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Todos. né? Não é para aquele, mas é para que todo o que nele crê, todo. E assim, é tão lindo isso. Enquanto eu estava falando, eu estava já visualizando aqui essa cena. Como é que Jesus ele consumou o ato da salvação, da redenção? Lá naquela cruz.
né? E olha como isso aqui é impressionante. Jesus, ele poderia, assim como ele surgiu como bebê e poderia ter surgido já adulto ou de qualquer outra forma, ele também poderia morrer de qualquer outra forma, né? Ele poderia cumprir o propósito dele de qualquer outro jeito. Ele nem precisava, inclusive, nem de morrer. Pensa comigo, ele é o dono do universo, né? E aí é como se ele pudesse falar assim, ó, meu universo, minhas regras. Ponto, eu que fiz o universo, o jogo quem canta sou eu. Então, Jesus até quis não morrer, né? justamente. Na oração dele. Então Deus podia falar assim pro diabo, olha, o povo tá te devendo, o pecado aprisionou eles e tal, eles estão nas suas mãos, a dívida que eles não conseguem pagar, eles não conseguem pagar, não sei o quê. Então Deus, em vez de negociar com eles, falou assim, ó, faz o seguinte, a partir de agora eles estão livres. Não, mas eles estão me devendo. Não interessa, eles estão livres. Pô, eu sou Deus, eu que mando aqui, eu que fiz. Então, Deus podia nos salvar, sim, com um estalo, com um sopro, com uma palavra, mas ele veio, né, como um homem, sofreu tudo aquilo, e no dia de consumar a sua morte, ele foi pendurado numa cruz. Isso tem que falar muito com a gente, porque a Bíblia diz que lá no Gênesis, o homem, ele foi criado do pó da terra, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, a matéria, pó da terra. E quando Jesus morreu pela humanidade, morreu para nos salvar, ele precisava morrer para salvar todos. Os que já nasceram e já morreram, os que estavam vivos naquela época e os que ainda viriam nascer. Como que eu alcanço todos? Não tem como eu ir atrás de todos. Então eu vou na matriz, na matéria-prima. Qual que é a matéria-prima do homem? O pó da terra. A Bíblia diz que Jesus foi pendurado naquele madeiro e diz que o corpo dele ficou ensanguentado e o sangue dele escorreu por aquela madeira até tocar o pó da terra. Forte, hein? E quando o sangue de Jesus tocou no pó da terra, simbolicamente Deus estava falando assim, o meu sangue alcançou toda a humanidade, porque eu fui na matéria-prima, eu fui na raiz. O meu sangue tocou o pó da terra. Todo homem que foi feito do pó da terra tem direito a essa salvação, então. Você falando sobre essa parte da cruz, eu lembro que assim, é lógico que é uma encenação, porque não tem como imaginar o acontecido, né? Mas assistindo o filme a gente já se emociona, né? Mas eu fiquei impactado no teatro que nós fizemos no CT. Na parte que Jesus é crucificado, é muito forte. Embarga a garganta, né? Muito. Tipo, nó na garganta. Não, eu chorei E é assistindo. uma ideia, assim, muito, muito superficial do que Jesus passou, Exato. né? Não nem se compara, mas só da gente pensar nisso já tem que mexer com a gente. É. Como que foi esse spoiler aí de ser chamado para pastorear? Quem começa? É uma história até interessante, né, meu bem? E foi aquele típico spoiler que você não quer ouvir, sabe? Não me conta, não quero saber disso. Igual eu. Quando nós fomos separados, né, para sermos pastores, isso era na Visão Celular. E aí, uns dias antes da gente, né, receber a unção mesmo, eu e o Deus bateu uma dúvida assim tão grande, sabe, no nosso coração. É isso mesmo? E a gente, é isso mesmo? Não, acho que não é isso não. Eu sei que a gente foi assim, na casa do nosso pastor na época, pastor Pereira. Se estiver assistindo aí, pastor, um beijo. Hoje ele já é apóstolo. E a gente falou, não, vamos lá, porque saímos de casa decididos a chegar lá e falar assim, nós não vamos ser consagrados. Nós não estamos prontos. Não estamos prontos, não é isso. E aí, mas assim, a gente sempre lideramos, a gente já executava, né, o chamado. Mas a gente pensou, nossa, será que é isso mesmo? Receber a unção agora? Porque aí carimbou, né? Isso é muito sério, né? A gente pensava, isso é muito sério. Nosso pensamento já fazia, mas naquela época, né? E aí fomos para lá conversar com ele. Quando chegamos lá, gente, o pastor, ele é muito sábio, o pastor Pereira é muito sábio. E ele nos conduziu ali, né? Passou um mel na gente. Nos conduziu. E quando saímos de lá, da casa dele, fomos para casa assim, um olhando para o outro, assim, falando, como foi que ele nos convenceu, né? Porque saímos de casa tão decididos e voltamos assim, não, é isso mesmo, né? O que o Senhor tem para nós entendemos que ele foi um instrumento mesmo de Deus, sabe? Para
para apaziguar o nosso coração, né? Nos entender que realmente já era o chamado de Deus para nossa vida e já era o que estávamos fazendo, mas ainda o óleo ainda não tinha sido derramado, né? E ali aí fomos consagrados pastores, né? Já tem aí de 14 para 15 anos que nós somos pastores, né, meu bem? É verdade. E de lá para cá tem sido uma grande aventura, viu, com Deus. Muitos desafios e muitas alegrias, muitas mesmo, meu Deus. Cada coisa que acontece. E graças a Deus não nos arrependemos. É verdade. Que bom. Vocês comentando que já faziam, né? A gente tem vários líderes no nosso CT, tem exemplos claros, né? Mas as pessoas às vezes elas se apegam a rótulos, né? A gente não está nessa posição de se apegar a rótulos. Eu acho que a gente tem que fazer independente qual que seja o rótulo ou rotulagem que alguém impõe, né? O título, né? O título, exatamente. Hoje em dia existem diversas maneiras diferentes para Deus nos dar um spoiler. A partir de sonhos e amigos, por exemplo. Sempre houveram, né? Deus nunca engessou a forma dele de falar com o povo. Então sempre houveram formas diferentes de Deus manifestar a sua vontade para o homem. Então a gente às vezes se impressiona com hoje, porque hoje é o tempo em que nós vivemos. Mas Deus sempre falou de maneiras diferentes. A Bíblia tem inúmeros exemplos. Deus usou uma jumenta para falar com um cara uma vez, né? Então teve o outro que estava com dúvida lá, e aí ele falou assim, olha, vou colocar uma esponja ali, se ela ficar seca e tal, e aconteceu, a sombra andou para trás, sabe, o dia parou, o sol parou. Deus falou de várias formas. Deus fala através de pessoas, através de acontecimentos, através de sonhos. Deus falou com José através de sonhos. Deus falou com os magos que foram visitar Jesus através de sonhos. Deus fala com a gente o tempo todo, né? E o que a gente às vezes não consegue é ter essa sensibilidade, né, de discernir o que é voz de Deus, o que é coisa da minha alma, né? E como que eu consigo? Até eu brinquei com isso ontem também. Cara, um jeito mais fácil de você saber que é Deus que está falando é se você estiver perto dele. Chega pertinho, você vai ouvir a voz dele, né? E aí, quando você ouve uma palavra de um terceiro, ela só é para confirmar aquilo que Deus já falou lá dentro do seu coração. Deus ele não precisa de mandar recado por ninguém, ele fala com você. E aí, se você insiste em não ouvir, se você está relutante ou distante dele, ignora a palavra que ele tem para você, e aí ele manda outras pessoas. E aí, essas outras pessoas, esses profetas que trazem palavras de Deus para você, são avisos. Olha, já falei com você, você não ouviu? Estou mandando fulano agora. Então, eu acredito sim que Deus fala de várias formas. Deus fala quando você está lendo, Deus fala quando você está pilotando, Deus fala quando você está tomando banho, Deus fala quando você está corrigindo seu filho, dando uma exortação nele. Deus fala com você de todas as formas. O que a gente precisa é aprender, né? É reconhecer a voz de Deus, né? E isso só vem através do relacionamento. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de Samuel. Quando ele ainda era menino, né? E ele já foi morar lá com o profeta Eli. A palavra fala que Deus chamou Samuel, né? Samuel, Samuel, e chamou ele a primeira vez, e ele achou que quem estava chamando ele era Eli. Mas é porque naquele momento ali, ele ainda não conhecia a voz de Deus. E uma vez que ele aprendeu, não, então essa que é a voz de Deus, Ele não né? confundiu mais. Ele não confundiu mais. Verdade. E pessoas, quando vem um terceiro, um profeta, acontece muito quando é você e Deus só que sabe, e uma pessoa aleatória chega e fala, né? Então isso aí é para validar, né? Exato. O que Deus já te falou antes. Mas Deus já te falou antes, entendeu? Exato. É assim que eu creio, pelo menos. Já passou 1 hora. Já Amém. Como assim? foi rápido, hein? Já Vamos ter que mais começar a fazer podcast. Doeu nada, né? Acho que tem que ser de 2 horas. Galera, eu vou agora dar a palavra para nossa querida pastora Graça, fazer aí as honras, falar o que Deus colocar no seu coração. E aí a senhora pode falar diretamente para aquela câmera ali. Então bora lá, né? Então, é complicado eu estar aqui no meio desse povo jovem aí, mas se eu for contar algumas experiências, tem muitas, tá? Mas a experiência mais extraordinária que nós precisamos viver é exatamente o que falamos aqui. É andar na dependência, na obediência e na confiança em Deus. Ele é nosso Pai. Ele vai cumprir tudo que Ele falou. E descanse em Deus, descanse nele. Eu sei que é difícil para você, para mim, para todos nós, mas nós não temos outra alternativa
que venha trazer sucesso para nós, a não ser confiar nele e deixar ele conduzir a nossa vida até o dia final. É isso. Deus abençoe. Uau. Tô feliz, viu, por estar. Que bom, a gente agradece muito. Nós Muito ficamos felizes, né? É verdade. Presença, pastor. Foi uma alegria receber a senhora aqui com a gente, viu? Isso. Por mais que hoje Douglas esteja como convidado, mas eu concordo. Eu sou suplente dele. Não, mas a senhora vai estar sentadinha nessa cadeira aí em breve. Você, né? Douglas, você como convidado, fique à vontade. Amém. Eu fiquei até viajando aqui no que a pastora disse aqui. A palavra de Deus, ela é muito... Como é que eu posso dizer? Ela é muito pronta, né? A gente acha que Deus promete para depois fazer, mas tá tudo pronto, né? Então, assim, o meu conselho para você, hoje que está nos assistindo, é que pare de desperdiçar a sua energia querendo entender, né, o próprio Deus. Você não precisa entendê-lo, você só precisa estar perto dele. Você só precisa de estar participando daquilo que ele está fazendo, né? O filho, ele não entende o trabalho do pai, ele só quer estar lá e desfrutar do resultado do serviço do pai, né? Por exemplo, quando a gente quer entender Deus, a gente se distancia mais de Deus, né? Por exemplo, a ciência, ela é um resultado disso, né? Um exemplo disso. Quanto mais você quer entender Deus, mais você se afasta dele. Porque Deus falou assim, olha, o conhecimento não ficou para vocês, né? Ficou para vocês a confiança, você tem que confiar. Quando um garoto, a gente está falando de Natal, né? Tempo de gostosura, a gente começou comendo doces aqui, muito gostosos, né? Por sinal. Mas quando um garoto ele ganha uma barra de chocolate, você já viu... Você tem filha, né? Sim. Você já deu barra de chocolate pra Stephanie? Dei e tomei muito. Mas assim, quando um pai dá uma barra de chocolate para um filho, o filho ele não pega a barra e vira para ler as informações nutricionais, para saber quantos ingredientes tem, para saber quantas calorias, para saber, sabe, se aquilo engorda ou não, para saber se tem quantos % de cacau. Não, a criança ela recebe o chocolate, ela não quer nem saber quem fez, quem pagou, não quer saber se o pai dela tinha dinheiro ou não, como é que ele conseguiu. O que ela faz é rasgar mais do que depressa a embalagem e saborear e desfrutar isso, né? Ela não está preocupada em entender como o chocolate foi feito, ela quer desfrutar. Por isso que Jesus diz que quem não for como uma criança não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a criança não perde tempo tentando entender a vontade de Deus. Ela só desfruta, ela só surfa na onda, ela só aproveita, né? A delícia que é a presença do Pai. Então, minha palavra para você nessa noite é descanse. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não esquece. Deus não esquece. E é o que eu disse ontem, eu queria reforçar aqui. O que Deus diz a respeito da sua vida não são palpites, são spoilers. Porque palpites são coisas que você fala a respeito do seu achismo, da sua opinião. Pelo andar da carruada, eu acho que vai dar tanto esse jogo. Então as pessoas vão lá e dão palpites. Agora, spoiler não. Spoiler é só para quem já assistiu, conhece o final do filme. E fala, olha, vai acontecer isso no meio da história. E no final vai terminar assim. Então, Deus ele não tem palpites para sua vida. Deus tem spoilers. Tudo que Deus disse é porque ele já viu acontecendo. Então, ele não vai te dizer algo hoje para depois ir atrás para fazer. Ele já fez, já está pronto. Confie. Eu li uma frase que funciona muito na minha vida e eu falo para pessoas, interrompendo você, não é mais a minha vida. Deus não joga dados, né? Ele é muito forte. Ele não joga para ver o que vai dar, ele já sabe. Com certeza, Deus não tenta a sorte, né? Agora, a pastora Fernanda que está aqui na bancada, fazer as suas considerações. Amém. Eu estava lembrando, né? Até comentei isso depois com o Douglas, que primeiro foi o próprio Deus, né, que falou de Jesus. Porque quando Eva pecou, e aí Deus fala para a serpente, né, que viria o descendente de Eva. E esse descendente é Jesus, que lhe pisaria a cabeça. Depois vieram os profetas reafirmando aquilo que já era o plano de Deus, né? E o Senhor cumpriu. Então ele falou, olha, Jesus virá. E ele veio. Depois Jesus disse, né? Eu enviarei o Espírito Santo. Ele prometeu o Espírito. E o Espírito Santo veio. E então, assim, e Jesus depois disse o quê? Ele falou, olha, eu estou indo e vou preparar
um lugar. Então, assim, todas as promessas que o Senhor fez, ele veio cumprindo cada uma delas. Então, de fato, nós podemos descansar no nosso coração de que aquilo que ainda não se cumpriu, que está na palavra, ou aquilo que o Senhor falou para você diretamente, ele vai se cumprir, porque ele tem mostrado isso, né? E eu até separei aqui esse versículo, porque Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E ele vem mostrando isso em toda a sua palavra, né? Que tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, ele ainda tem muita coisa para fazer na tua vida, e aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Uau, forte. Quero aqui agradecer, né, todos aqui, pastora Fernanda, pastor Douglas, que parceiro aqui já, né? Já tá aqui, ó, a assinatura. É nóis. Pastora Graça, muito obrigado. Vocês vão ter que assinar minha carteirinha também. Muito obrigado, tá? Por estar aqui. Que Deus abençoe aí. Se abdicar um pouquinho do tempo para estar aqui com a gente. Você, obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus abençoe você e sua família. Que tenha uma semana aí abençoada. E a gente se encontra domingo no CT. Ou às 10 horas ou às 18 horas. E só lembrando, né, que quem não assistiu essa palavra que a gente estava comentando aqui hoje, ela está disponível no YouTube também, né, da Céu na Terra. Então você pode voltar aí um vídeo que você vai conseguir assistir toda essa palavra que foi com esse tema, que é o Deus dos spoilers, né? Galera, compartilha aí com amigo, parente, deixe seu comentário, tá bom? Se quiser também dar sugestão, vai lá no Instagram, manda que a gente vai receber aí com o maior carinho, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, vá, vence e volte. Um abraço. Beijo. Tchau. Beijo.